Graça e paz, amado irmão. Bom dia, bem-vindos à nossa devocional 30 minutos abençoando o seu dia. Hoje, 17º dia do nosso jejum, 21 dias fortificados na graça de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, nós cremos que a graça, o favor imerecido nos cerca, nos conduz ao descanso. É a graça de Cristo Jesus que nos fortalece nos dias de fraqueza. Amém? Quando você reconhece que não pode, então você está na posição, na condição certas para receber graça de Deus. E se você recebe graça, você recebe poder de Jesus. Amém? Eu declaro sobre você nesse dia poder do Senhor para realizar aquilo que está destinado a você em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Malha. Bom dia. Amém. Bom dia, Édipo, Andresa. Bom dia, Raquel. Bom dia, Diego. Amém. Bom dia, Joaquina, Maria Alves. Amém. Que bom tê-los aqui. Amém. Fernandes, Samara, Magda. Bom dia, bom dia. Gustavo. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Deus é bom. Aleluia. Ele não variou de ontem para hoje. Seu amor continua profundo, imenso, real. Aleluia, seus olhos estão voltados sobre você, os ouvidos de Deus, o Pai, atentos ao seu clamor. Ele é real, ele pode ser tocado pelo Espírito, tocado pela fé, e você pode receber cura, você pode receber o seu milagre neste dia, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Sérgio amado, amém, bom dia, Adriana, Fran, Michele, bom dia, louvado seja o Senhor, aleluia, glórias a Deus. Hoje, falando sobre a graça, eu gostaria de falar sobre o trono da graça, amém? O trono da graça. Você sabia que existem três tronos estabelecidos na eternidade, e esses tronos têm o seu propósito específico. A Bíblia menciona o tribunal de Cristo, onde os vencedores, todos os crentes, serão julgados para a recompensa do reino, das bodas do Cordeiro. A Bíblia menciona o tribunal das nações, onde as nações serão julgadas de acordo com a sua misericórdia para com os judeus e cristãos, e também o grande trono branco, Essa menção, então, dos tronos demonstram momentos específicos na história da eternidade. Mas hoje, esse trono, onde o seu Pai está, esse trono onde o Deus Todo-Poderoso está, esse trono onde os seres viventes cantam dia e noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse trono que é o centro, o início, a origem de todo o governo do universo, nada pode escapar da autoridade do trono, todo o poder emana do trono, o rio emana do trono, a vida está no trono, Cristo Jesus está no trono juntamente com o Pai e o Espírito Santo, amém? Aleluia. Esse trono hoje é um trono de graça, não é um trono de julgamento, não é um trono de juízo, não é um trono onde você vai encontrar medo, resistência, mas é um trono de favor. É de lá que o Senhor Jesus intercede por você junto ao Pai. É de lá que o sangue de Cristo Jesus tem falado coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Ele declara sobre ti vida, perdão, reconciliação, que você é a justiça de Deus em Cristo. Então nós podemos nos aproximar na consciência interior pela fé desse trono no nosso espírito, esse trono de graça, amém? É um trono de graça. Louvado seja Deus por isso. E o texto aos Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Aleluia, que coisa linda, que palavra, né, de refrigério, de satisfação, independentemente da sua situação. A Bíblia diz que você pode chegar-se confiadamente junto ao trono da graça.
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia, amém? Isso não é precioso? Então você pode se aproximar. Por que você pode se aproximar? Você se aproxima com pensamentos, com uma consciência presente, firmados no quê? Em quem? Você se aproxima como desse trono da graça? Como você pode ter acesso ao lugar que, na velha aliança, o sumo sacerdote, uma pessoa escolhida para um único dia, ele se preparava, se consagrava, não dormia na noite anterior para não ter pensamentos impuros, sonhos indevidos. Ele entrava naquele lugar amarrado por uma corda, porque se de repente ele, na presença desse trono simbolizado pela arca, ele morresse, teriam que puxá-lo, porque ninguém podia entrar ali. Aquele Deus amoroso, mas que se revelou na base da lei, né, da dispensação da lei, ele foi visto no monte. A Bíblia diz que o monte fumegava. Até Moisés estava trêmulo, com receio de subir naquele monte, onde estava a presença manifesta de Deus. Esse trono em Cristo Jesus, depois da obra consumada, aleluia, ele se torna a manifestação da plenitude de toda a bondade do Pai. Aleluia. Oh, e como é bom podemos estar diante do trono, ter uma consciência do trono de Deus na nossa vida. Amém? Porque além de Pai, ele é o soberano, ele é o grande Deus, o único Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que se você se aproximar desse trono com confiança, você recebe misericórdia, você recebe graça, favor que não merecemos, para socorro em ocasião oportuna. A Bíblia não diz que você vai receber juízo, porque você não entra nesse lugar, nessa posição no seu espírito, confiando em você, pensando nos seus feitos, apresentando a sua própria justiça, apresentando seja os seus atos corretos, ou você não se afasta dele por causa dos atos errados. A consciência do trono. Por que você pode fazer isso? O texto diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aleluia, amém? Jesus se fez homem, ele se vestiu com a humanidade, ele conhece as nossas debilidades. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele nunca pecou, mas ele conhece, ele sabe. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. A Bíblia diz, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia, amém? Então Jesus me entende, amém? Jesus me conhece, Jesus se fez homem, ele padeceu a fome, a sede, a aflição, a angústia da alma, ele padeceu as pressões dessa vida, ele conhece as tentações que nós passamos, por isso ele pode nos socorrer. A Bíblia diz que há um representante nosso nos céus, e esse é Cristo Jesus. Amém, desculpem, amém, louvado seja Deus. Isso é precioso, amém? Aleluia, precioso. Então você pode se aproximar diante desse trono, porque existe alguém que está lá, que é o teu representante legal, que entrou por você, que está sentado no trono, e ele sabe, conhece os seus pensamentos, ele conhece as suas intenções, ele sabe a palavra que você vai falar, amém? Ele sabe de onde você veio e para onde você vai. Nada pode escapar a essa presença majestosa de Jesus, amém, na sua vida. Bem, e como então podemos nos aproximar desse trono? Qual de fato são, ou quais os elementos são necessários para estarmos com uma consciência livre, para podermos receber socorro, misericórdia, graça para as nossas necessidades. Louvado seja Deus. E Hebreus 19:10 diz, e esse texto eu acho magnífico, é um dos textos mais fascinantes para mim da palavra de Deus, porque ele descreve
né, de maneira mais precisa para o nosso aprendizado e consciência, como podemos, de fato, entrar no trono da graça. Veja, você pode entrar nesse trono sempre, qualquer momento, em qualquer circunstância, e você vai achar favor, misericórdia, socorro, aleluia, louvado seja Deus, amém? Então o texto diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia, louvado seja Deus. Bem, vamos considerar então o que esse texto diz. Primeiramente diz que você pode se aproximar com intrepidez, amém? Intrepidez. Aleluia. Intrepidez traduzido como ousadia em muitas versões, mas no grego a palavra é parresia. Parresia, ela significa a liberdade em falar. Parresia não tem a ver com uma atitude ousada. Não tem a ver como você chegar, por exemplo, na casa de alguém, abrir a geladeira e observar o que está lá dentro e pegar alguma coisa para comer. Isso é muita ousadia, né? Bem, se não é a casa dos seus pais ou de alguém muito íntimo seu. Mas parresia significa falar com ousadia. Amém? Ontem nós vimos que a confissão, quão importante é a confissão nas nossas vidas. Amém? O falar pelo Espírito Santo. A profecia é o falar pelo Espírito Santo e ela sempre edifica, ela sempre consola, encoraja, ela edifica você, a igreja. Bem, essa palavra então significa intrepidez, é traduzida na Bíblia muitas vezes por confiança, confiança, porque eu digo aquilo que eu creio. A Bíblia nos ensina que a boca está conectada ao coração. Se você diz, é porque algo está no coração. Se as suas palavras são palavras de ousadia na fé, é porque há fé no seu coração. Amém? E assim que você diz, o coração se enche. Aleluia. Amém? É uma correspondência. Assim você pode permanecer firme numa confissão da fé. Aleluia. Bem, Marcos 15 diz, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Esse grande brado que Jesus deu provocou algo poderoso. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu se rasgou quando Jesus bradou. Parresia é esse bradar, é falar em voz alta. Não é falar baixinho, não é falar baixinho, é falar alto, é falar firme, é falar com ousadia, é falar com convicção. Então ela carrega esse sentido de falar com, né, volume na voz, compreende isso? E você descobre então que quando você pratica essa intrepidez, o véu se rasga, o véu se rasga. A Bíblia ensina que quando Josué estava diante da primeira cidade, Jericó, que tinha fortes muralhas, Deus disse, vocês vão gritar, gritar. E nós sabemos que um elemento para destruir as barreiras que nos prendem, para romper com o véu que nos impede de ver, com ferrolhos, né, portas trancadas à nossa frente, tem a ver com uma atitude de ousadia, de você comandar, de você falar alto, altaneiramente, falar alto, falar com força, amém? Falar com força. Acredite que há poder para liberar e rasgar o véu que nos impede de participar da plenitude dos santos por causa de uma timidez no falar. Timidez no falar. Então, quando você
na sua experiência individual, está orando, muitas vezes você vai ser levado a essa atitude de falar alto. O Espírito Santo é como um leão que ruge dentro de você, e o rugido deve ser liberado. Essa voz de Deus como trovão que está dentro de você tem que ser liberada nesta intensidade. Você entende isso? Quando você se sentir meio mal, quando as coisas parecem ter, né, vencido você, procure um lugar onde você pode gritar o nome de Jesus, falar em alta voz a palavra de Deus. Às vezes você pode fazer isso dentro do carro. Eu faço, já fiz tantas vezes, fecha todos os vidros. Se tiver um som, você põe o som alto lá também, mas você chega a bradar dentro do carro, bradar o que você é, bradar diante das situações. Bem, por que essa atitude? Porque quando você brada, o véu rasga, entende isso? Então, limites impostos pela sua alma, eles são rompidos. Aleluia, amém? Eles são rompidos. É como, né, um dique, né? Um dique, diz Provérbios, né? Um dique que de repente explode, pum, e as águas jorram de dentro de você, o rio, amém, da vida do Espírito. Isso tem a ver com o que se fala, porque na Nova Aliança o ministério do Espírito é tomado por aquilo que você fala. Fala, amém? O falar é importantíssimo. Então nós precisamos nos aproximar da Bíblia com um grande brado. Bem, aí segue o texto dizendo, deixa eu ler mais um texto ou dois para você sobre essa expressão parresia, ou esse brado. Efésios 3,12 diz assim, pelo qual temos parresia, ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então veja que por Jesus nós temos essa intrepidez de falar publicamente, de falar para ser ouvido, de falar para rasgar o véu. E Hebreus 10:35, que é um texto maravilhoso para a nossa fé, diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Essa palavra confiança é parresia. Então, não abandone, portanto, a sua confissão com ousadia, com som, volume. Amém? Não é um falar baixo, mas um falar alto. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Veja que contexto maravilhoso. O Senhor está dizendo, olha, não pare de falar ousadamente. Não pare de falar. Quando você fala ousadamente as riquezas de Cristo Jesus, da palavra de Deus, você está diante do trono. O que te conduz ao trono é a ousadia no falar. Não é poderoso isso? Poderoso. Às vezes, infelizmente, você observa, né, num culto, né, nós que estamos normalmente à frente, observamos, conseguimos perceber o clima, o ambiente, o espírito, né, presente de um, de outro. É uma sinergia, uma harmonia espiritual, algo fascinante pelo próprio discernir do Espírito Santo. Mas às vezes você vê pessoas que estão meio perturbadas, opressas, e elas estão sempre de boca fechada, sempre de boca fechada. Aqueles, então, que não têm a realidade da vida interior, não conseguem liberar os sons do louvor, têm dificuldade de abrir a boca e dizer um amém, um aleluia. Eu insisto muito que as pessoas digam amém, porque amém significa eu creio, é tomar a palavra e fecundar no bom solo do coração, rompendo os espinhos, as pedras que possam estar no caminho. Ok? Então, falar é se conectar à realidade. E aqui diz que você não pode abandonar as suas palavras. Por quê? Porque você vai ter grande galardão. Oh, aleluia. Hebraico significa gadol, grande galardão. Aleluia, amém? Louvado seja Deus. Eu declaro hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você vai receber grande galardão, grande porção dos céus.
em nome de Jesus, que os seus inimigos, aqueles que se opõem a você, sejam derrotados pelo poder do nome de Jesus, liberados agora, e que o Senhor te dá as chaves da riqueza, as chaves das decisões certas, as chaves da sabedoria, para que você possa abrir a porta da graça. Louvado seja Deus, porque você é filho amado, você é favorecido, e bondade do Pai e misericórdia te cercam como a veste, como a roupa que você veste, assim a bondade e o favor te cercam. De tanta força, de tanto poder que tem a graça de Deus, amém? O Senhor vai levantar você na sua fraqueza, naquilo que você não pode, Ele pode, Ele vai te colocar em posições que você ainda nem está preparado para ela, porque não tem a ver com o seu preparo, mas tem a ver com o favor de Deus. Isso vai te levar a um novo nível, uma nova dimensão de influência, amém? Essa é a bondade, é o favor do Pai sobre você. Então não abandone a sua confiança, a sua confissão ousada. Aqui é a confissão ousada. Mas como podemos ser tão ousados? A Bíblia diz, pelo sangue de Jesus. Aleluia, amém? Pelo sangue de Jesus. Aleluia, é o chão que nós andamos. Amém? A Bíblia ensina que quando o tabernáculo de Moisés foi edificado, o caminho foi salpicado pelo sangue. O sangue tocou nos utensílios do tabernáculo, tocou nas vestes de Arão e seus filhos, tocou no sacerdote. O sangue, ele era salpicado em toda a casa de Deus, em toda a casa de Deus. Isso significa que nós somos, sim, tocados em toda a nossa vida pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Nossa consciência toca o sangue, nosso corpo tem que tocar o sangue, nossas palavras, nosso coração tocam o sangue, porque é o sangue que pode me dar ousadia. Aleluia. É o sangue. Por que o sangue? Porque eu sei que o sangue purificou todos os meus pecados. Amém? Aleluia. Quando Jesus entrou no Santo dos Santos, ele não entrou de mãos vazias, ele entrou com o seu próprio sangue. Então, a ousadia, ela tem uma base. A base da ousadia é o sangue de Jesus. Amém? Quanto mais revelação você tiver do sangue, mais liberdade para falar com ousadia, mais presença do trono na sua vida te favorecendo, porque o trono é socorro, é misericórdia, é favor, amém? Quando você toca no trono, favor flui do trono, amém? É o rio, amém? Que emana de graça, favor, misericórdia, socorro para você. Bem, então a palavra de Deus é rica, é fascinante, mostra que esse que está sentado no trono, Cristo Jesus, o sumo sacerdote, ele abriu o caminho. Aleluia. Como? Pelo sangue. Amém? Então, o caminho de acesso ao trono tem a marca do sangue. E o sangue purificou você de todos os pecados. O sangue, ele também justificou você. É por isso que você não precisa fugir da presença de Deus. Adão e Eva fugiram da presença de Deus porque estavam condenados pelo erro. Você não necessita viver condenado, culpado. Você tem que crer que o sangue de Jesus purificou você de toda obra ruim, de todo mal. E por causa desse maravilhoso e precioso sangue, você pode entrar no trono da graça. Aleluia. Se você tentar entrar sem o sangue, o trono não é um trono para você de graça, ele é um trono de juízo. Porque muitas pessoas têm medo de Deus, porque essas pessoas que não conseguem expressar ousadia no falar na presença de Deus, porque eles se sentem condenados, culpados, porque o diabo, fica dizendo você não tem condições, você não pode entrar. Quantas pessoas tomam a ceia, quantas igrejas, infelizmente ensinam que esse momento da ceia pode ser um momento de condenação, se você não se examinar a si mesmo, para ver se você está preparado e apto para tomar do sangue e comer do pão de Cristo Jesus. Jesus, ele disse, quando vocês tomarem esses elementos, façam em memória de mim. Então, as coisas que devem ocupar os nossos pensamentos na hora de tomarmos do sangue, do pão de Jesus Cristo, não é o que eu fiz, não é o que eu deixei de fazer,
não é se eu fui bom, se eu falei direito com a minha esposa, se eu não cometi nenhum delito. Não, eu não fico me avaliando, eu fico olhando para Jesus, eu trago à memória Cristo, eu trago à memória o sangue que pagou toda a dívida, porque eu não tenho dívida, não tenho receio, então o caminho me dá ousadia, o caminho pelo sangue, amém? Aleluia, glórias a Deus. Sempre que você traz e apresenta o Cordeiro para Deus, o sangue de Jesus a favor sobre você. Em Israel, um tipo da igreja, sempre que eles sacrificavam, eles eram livres dos inimigos. Sempre, sempre. Quando os inimigos tomavam Israel, roubavam as colheitas, muitas pessoas têm as suas colheitas roubadas. Por quê? Porque eles não apresentavam diante de Deus o cordeiro. Mas sempre que o cordeiro era queimado, o sangue de Jesus, lembrado em tipologia, então o favor de Deus vinha e livrava o povo de Deus. Sempre, sempre. Aleluia, amém? Agora nós temos o sangue vivo, que está falando coisas diante de Deus a nosso respeito. E ele fala coisas boas. As coisas boas, que os seus pecados foram perdoados, que você foi reconciliado, e foi feita com você uma aliança de sangue eterna, que nunca pode ser alterada. Amém? Glórias a Deus por isso. Isso não é poderoso? Amém, aleluia. Nosso tempo correu hoje. Bem, segue o texto dizendo, pelo novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho. Se é novo, significa que algo passou, que não é da mesma maneira que antes, que foi reescrito o acesso, o código de acesso a esse trono. Nós temos a velha aliança e ela é velha, e nós temos a nova aliança, ela é a nova, o novo, amém, amém, a nova aliança. Antes tinha que se aproximar de Deus, né, com muito medo, porque Deus era um fogo consumidor, e aqueles que indevidamente se aproximavam dele sofriam. A Bíblia diz que quando Moisés intercedeu pelo povo, porque o povo havia cometido aquela idolatria, aquela confusão diante do bezerro de ouro, adorando aquela imagem, aquela fabricação humana, aquela religião humana, e Moisés desce do monte, quebra as tábuas, né, da lei de Deus. Então o Senhor disse, Moisés, você sai da frente, porque eu vou exterminar esse povo e de ti farei uma nova nação. Moisés intercede, o Senhor o ouve, e Deus diz, ok, Moisés, eu te ouvi, mas a minha presença não irá com vocês, porque se a minha presença for com vocês, e o povo é tão rebelde, a minha presença destruirá o povo. Você vê, Deus não podia manifestar a sua presença, porque a sua presença seria juízo sobre o povo. Porque Deus não é neutro, Deus tem que condenar o pecado. O salário do pecado é a morte, não tem como. Então, se Deus fosse presente, o povo morreria por causa da presença santa de Deus. Amém? Então, Deus, como numa história realmente de amor, ele disse, eu não posso ir com você, apesar de querer ir com você, porque se eu for, a minha santidade, Deus é santo, vai fulminar vocês. Então eu não vou mandar o anjo com vocês. Ok, mas na nova aliança, Jesus diz, eu estarei com vocês para sempre. Amém? Aqui diz então que um novo caminho foi inaugurado. Nós sabemos que esse caminho é a própria pessoa, que é tudo, né? Tudo aqui é Jesus. É lindo isso, né? Jesus é quem, mediante a ele, nós temos a ousadia para falar. Mediante Jesus, nós temos o sangue para trilhar. Mediante Jesus, que é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho é Jesus. Aleluia. Amém? É Cristo Jesus. Por isso que você vai ao Pai em nome de Jesus. Firmado no sangue de Jesus. E esse lugar que o sangue, o nome, o caminho te conduz, é o trono de graça. Esse caminho não conhece outro fim. Esse caminho não vai te levar para um trono de
de juízo, esse caminho não vai te levar para um trono de condenação, esse caminho não vai te deixar na mão em algum ponto da vida onde você vai ter que fazer de tudo para sobreviver. Não, esse caminho é um único caminho, ele só tem um ponto final, uma única parada desse caminho, ele só te conduz a um lugar. Esse lugar se chama o trono da graça, aonde você vai receber favor, socorro, aleluia, e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Aleluia, isso é precioso. Amanhã nós continuamos daqui. Eu quero declarar sobre você, aleluia, essa consciência do trono deste dia. Que você entre, né, com a consciência do sangue de Jesus diante do seu Pai para celebrar, para pedir, para clamar, para chorar, mas para se sentir, sim, com livre acesso à presença daquele que pode, só Ele pode nos socorrer em hora oportuna, só Ele pode, ninguém pode nos socorrer como Ele, e que você receba esse socorro dEle para o seu dia, para a sua casa, no nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja Deus, amém, amém, abraço então carinhoso a todos vocês, Deus continue favorecendo muito vocês, amém, estamos juntos, aleluia, no nome de Jesus. Não deixe de compartilhar com a célula live, com os irmãos amados, em nome de Jesus. Abraços. Tchau, tchau.